Então, nós estamos aqui já a postos, pessoal, para começar mais uma live aí hoje, focada aí especialmente para vocês, alunos do projeto IRP em Sala de Aula, que está um sucesso, pessoal fazendo exercício, aprendendo RP, é uma coisa muito importante, porque o RP, na verdade, você aprende não só tecnologia, como aprende os princípios de uma gestão eficaz de empresa. Toda a legislação, todo o nosso processo aí de educação, de como funcionam essas corporações. RP é uma coisa que nasceu na década de 60. Eu participei aí desse nascimento. Eu comecei com programação em 1965. Quando eu me formei em administração de empresas, eu fui trabalhar numa empresa e um camarada lá me levou para conhecer um computador lá na IBM, lá na cidade. E aí eu cheguei lá, vi o que essa máquina maravilhosa podia fazer, né? Fazer todo um processo com tomada de decisão por causa do danado do comandozinho if. E aí a gente já viu alguns sistemas, na época chamava-se sistemas de gestão, processamento de dados, computador a cartão, e isso fez que depois eu montei essa empresa que se chamava exatamente SIGA, Sistemas Integrados de Gerência Automática. E a história toda está nesse livrinho aqui, vocês vão inclusive ganhar, certo? Quem concluir o exercício vai ganhar um livrinho desse aqui, autografado. Mas eu sempre recomendo também as pessoas, antes de montar um negócio, a trabalhar numa empresa grande, numa empresa que realmente ensine tudo aquilo que você precisa saber para ter uma carreira profissional bem-sucedida, que são as regras, que é você ter responsabilidade, você cumprir horário, cumprir, ter disciplina, né? Numa empresa grande, isso é muito bem ensinado. A gente, quando é jovem, né, tem toda aquela liberdade, toda aquela ideia de fazer o que quer na vida, mas numa empresa tem que ter disciplina. De modo que uma passagem para empresa grande é sempre bem interessante antes de você montar o seu negócio. E montar o seu negócio não é uma coisa fácil. Hoje tem muita startup aí, muita empresa. Talvez você que está aí nos ouvindo está pensando em montar um negócio. É legal porque aí você é dono, você manda, você comanda, você se realiza. Mas as carreiras hoje profissionais aí, a gente teve agora essa pandemia, muita gente perdeu o emprego, está difícil de arrumar um novo emprego, e eu posso garantir que a única carreira que realmente ainda está carente de pessoal é qualquer coisa ligada à tecnologia da informação. Desde programador, analista de suporte, que é aquela pessoa que ajuda a implantar um sistema, você tem o gestor, né, que conhece um pouco mais de sistemas. Enfim, o processo de automação de TI hoje ele invade aí não só a gestão de empresas, né? A comunicação entre as pessoas, essa live que nós estamos fazendo, todo o processo de automação nas empresas, né? Pagamentos, recebimentos, bancos. A gente viu que nessa pandemia houve uma evolução muito forte, né, das pessoas no uso da tecnologia, né? Mesmo pessoas idosas começaram a usar. E aí a gente entende que você, estudando aí o que nós estamos oferecendo e estudando toda essa parte aí de tecnologia, assistindo vídeos. Hoje na palestra eu vou mostrar, já está no manual, mas onde estão esses vídeos, tal. E hoje a gente aprende muito, né, no YouTube, nos sites. Então, procurem também fazer isso, né?
É legal você ficar lá no Instagram, no Facebook e tal, mas realmente, de todas essas ferramentas que nós temos, na minha opinião, o YouTube é o mais instrutivo, quer dizer, é o que realmente nos dá vídeos mais longos, mais inteligentes. Eu, por exemplo, estou aprendendo Power BI agora. A gente está integrando o RP Flex com o Power BI. Já assisti uns 30 vídeos só sobre Power BI lá no YouTube. E tudo gratuito. Isso que é legal. Então, é muito bom, assim. Então, hoje tem que estudar, porque também quando você vai trabalhar, meu amigo, o pessoal está cada vez mais exigindo de você mais conhecimento, né? Tem esse desemprego que provoca uma competição muito forte entre as pessoas, e aí as empresas têm essa condição, né, de selecionar. E aí se sai bem quem conhece, quem fez curso, quem estudou, quem realmente se interessou. É tudo difícil. E muitas vezes na vida você vai chegar e vai falar assim, olha, eu mesmo agora, estudando Power BI, todo mundo... Não é simples. Para você realmente fazer o desenho que você quer fazer, então, é difícil. Você precisa saber onde apertar, onde clicar. Então, depende assim de você estudar, treinar. E você falar assim, pô, enquanto eu não aprender esse negócio, eu não vou desistir. Porque às vezes dá vontade de desistir, mas não pode. Bom, pessoal, 20 horas e 1 minuto. Então, esse aqui é a primeira live de 4 que nós vamos realizar toda quinta-feira, às 20 horas. E o objetivo dessa live aqui é realmente vocês tirarem dúvidas do exercício que vocês estão fazendo. Também a participação nessa live ela é mais ou menos obrigatória. Quer dizer, obrigatória no sentido de que cada live vale 2,5 pontos. E nós teremos 4, então vocês precisam completar 10 participações, 3 participações pelo menos. Então a gente deixou que você pode faltar uma, né? Às vezes você tem um compromisso na quinta-noite e tal. Então a gente deixou assim, para receber o certificado, participando de 3 lives já é o suficiente, tá? Bom, antes de entrar nas perguntas, então, a Gisele está controlando lá, eu estou recebendo aqui uma série de mensagens. Eu vou falar um pouquinho do projeto que, evidentemente, vocês conhecem, vocês estão participando, mas apenas reforçar algumas ideias, né? Quer dizer, falar do sistema. Na verdade, esse sistema nasceu assim que eu saí do quadro lá de colaboradores da TOTUS, né? Passei só para o Conselho de Tecnologia. Eu gosto muito de dar aula. Eu dou aula em faculdades. Eu, naquela época, já dava aula, e aí eu dava aula com o Proteus. E o Proteus precisava ser instalado, tinha que ser... É um processo super complicado que dependia de analistas da TOTUS para ir lá fazer a coisa funcionar, tal. Foi aí que eu cheguei lá e falei, olha, eu vou desenvolver um sistema na nuvem que estava começando em 2007, 2008. Ainda a nuvem era só usada em algumas coisas, e para facilitar exatamente esse trabalho de dar aula na faculdade, aí o aluno pode uma parte em sala de aula, outra parte em casa, tal, em qualquer máquina, mesmo na faculdade ele pode fazer. E aí nasceu o RPFlex. Então é um sistema na nuvem. Na nuvem significa que ele roda no navegador, quer dizer, a máquina sua não precisa ter absolutamente nada, só o navegador, pode ser o Chrome, pode ser agora esse novo aí da Microsoft, pode ser o Firefox. O processamento todo é feito lá. A biblioteca de programas é única, quer dizer, todos vocês estão acessando exatamente o mesmo conjunto de programas numa área específica chamada treinamento, né? E não depende, então, assim, de
de instalação, de nada. Quer dizer, realmente esse negócio da nuvem é uma grande vantagem. Só depende de uma coisa, depende da internet. Se a internet não estiver funcionando, aí é fogo, né? E é muito legal vocês estarem aqui. No manual vocês têm todas as informações, vocês têm lá onde estão os vídeos. Vou mostrar um videozinho aí só rapidinho. Vocês têm onde é que estão a documentação no DocSNIL, na academia. Não sei se alguém já fez lá o curso de e-learning, que leva 10 horas. Aí é realmente um conhecimento mais aprofundado. E vocês, na verdade, estão trabalhando em mais ou menos, se a gente for ver o sistema como um todo, vocês estão fazendo 10% do que ele disponibiliza. E vocês devem estar vendo já que é muita coisa. É porque é muito grande. Tem muita coisa. Todas as formas de pagamento, de recebimento, toda a parte de legislação, toda a parte de contabilização mais complexa. Tal. Mas tudo tem um começo. Então, para aqueles que realmente estão pegando pela primeira vez um RP, esse conteúdo que nós elaboramos, ele, na minha opinião, é bem adequado. Não é tão superficial, você sai de lá praticamente sem saber muita coisa nova, mas também não é muito profundo e fazer com que você não consiga, sem isso, num curto prazo, ter esse conhecimento. Mas a gente sabe que muitos de vocês são totalmente inexperientes, não conhecem, estão até procurando aí uma oportunidade na vida, tal. Tudo tem um primeiro passo. E eu tenho certeza que esse primeiro passo, se vocês forem até o fim do exercício, vai ser um passo importantíssimo. Até hoje, eu encontro muitas pessoas, aliás, encontrei outro dia numa fila lá de um projeto que estava dando premiação para as melhores práticas, e o cara na fila, eu estava na fila também, não era nem pelo RP, era pelo Netas, e aí o aluno uma pessoa saiu da fila, veio falar comigo e tal, e ele tem uma empresa de software e ganhou um prêmio, e ele falou, e eu comecei com o teu exercício. Esse exercício que vocês estão fazendo, ele existe desde a década de 90. Foi mais ou menos em 96 que eu comecei a fazer, na época chamava Microsiga da Educação, né, do verbo dar, depois passou para TOTOS da Educação, e agora é RP em sala de aula. A gente está sabendo aí que tem muita gente que está começando, tem gente que tem empresas, gestores, então a gente está com aquela campanha de 3 meses a pessoa poder usar. E aí eu gostaria de explicar um detalhe. Vocês estão fazendo o exercício numa área de treinamento, tá? É como se fosse realmente um computador. Esse computador é só para a gente que vai treinar, porque são muitos, nós temos muitos alunos, né? Só de vocês, dessa turma do RP, para pessoas que não são de faculdades, já tem mais de 1.000 alunos. Fora isso, tem muitos alunos. E nós temos o nosso ambiente de produção. Então, um detalhe é o seguinte, vocês vão terminar o exercício nessa área de treinamento e aqueles que quiserem, então, usufruir desses 3 meses de uso do sistema na empresa para depois ficar usando o sistema eternamente, nós temos que começar a implantar isso na área de produção. Então, vocês vão entrar na área de produção lá, para que, depois de 3 meses, por exemplo, você já montou todos os seus dados, seus cadastros, que dá um baita trabalho, né? Eu falo lá no manual, que é uma atribuição cansativa, chata mesmo. Aí vocês lá já vão estar na área de produção. E de lá vocês já vão começar a usar o sistema normalmente. Então, para aqueles que vão usar essa oportunidade de implantar os dados da sua empresa, vão fazer isso na área de produção, vão ter que fazer todo o trabalho completo, que é o cadastramento de clientes, cadastramento de produtos, e aí eu sei que não é fácil, existem ferramentas que ajudam, através do Excel, se você já tiver um sistema, qualquer sistema que você tiver aí do mercado, e falar assim, puxa, eu gostei do RPFlex, eu vou usar, então você vai migrar esses teus arquivos de cliente, de produto, de fornecedor, talvez até de alguns movimentos, tal, principalmente se você
querer fazer o SPED contábil no fim do ano, aí a gente tem ferramentas para fazer essa migração. Então, é uma oportunidade boa e vocês estão aí para aprender. O RPFlex, né, como o nome diz, ele foi desenvolvido numa linguagem Plex, uma linguagem da Adobe. Isso em 2007, 2008, quando a gente começou, era uma linguagem muito promissora, porque ela é compilada e ela substitui o JavaScript e o HTML. Não vou dizer qual das duas tecnologias é melhor, as duas são boas, mas o Flex, ele compila o programa. Compilar um programa significa que ele é armazenado na biblioteca em linguagem de máquina. E isso faz com que as pessoas que vão querer saber exatamente o que esse programa faz tenham mais dificuldades do que se fosse um programa interpretado, que é o JavaScript, o HTML, o PHP. Ou seja, os comandos ficam lá na biblioteca de uma forma fácil de ler. Compilado, ele transforma tudo em linguagem de máquina. E aí, em 2014, a Adobe ela chegou e anunciou, nós não vamos mais fazer o Flex, porque as lojas, tanto do iPhone como as lojas do Google, não conseguem saber se aquele produto que nós estamos vendendo, que normalmente é o software, tem rotinas que malware, né, que a gente fala, rotinas que podem danificar uma coisa, enfim, maldosas. E aí o Flex saiu do mercado. Tinha mais de 1 milhão de sites desenvolvidos em Flash, que é a mesma coisa, que tiveram que ser convertidos. E nós também tivemos que converter. E isso demorou mais do que a gente esperava. A gente começou em 2014, 2015, esperava terminar em 2016, 2017. Terminamos no começo desse ano, essa migração. E aí, por isso que nós chamamos essa versão de New. E eu vou mostrar um vídeo que mostra exatamente o lançamento dessa versão New. Olá, pessoal! Eu vou apresentar a vocês o New ERPFlex. O software foi totalmente reprogramado. Fizemos melhorias incríveis e, com isso, melhoramos todo o processo administrativo de uma empresa. Vamos lá! O ERPFlex roda na nuvem, é Cloud Computing. Basta acessar um navegador e em qualquer computador, não usa nenhum plugin. Todos os usuários estão sempre na mesma versão. As atualizações são feitas à noite. Enquanto você dorme, o computador trabalha. Lá no data center, atende a qualquer tipo de empresa. O sistema é configurado através de parâmetros, de acordo com as necessidades e as características da sua empresa. Já na entrada, o sistema apresenta um gráfico com o faturamento dos últimos 12 meses e um fluxo de caixa. Nas telas de entrada, pode-se incluir novos campos específicos da sua empresa, mudar sua descrição, inclusive para um idioma estrangeiro. Pode-se também tirar a visibilidade de campos não usados, deixando a tela mais limpa para facilitar a digitação. E a segurança, como fica? Pode-se exigir para certas operações a aprovação de um nível superior, até mesmo impedir, dependendo do usuário, determinadas ações ou inibir a sua visibilidade. E também solicitar senhas para procedimentos especiais. Todas as consultas, cadastros e movimentações podem ser transformadas para PDF, Excel e ainda, em alguns casos, em gráficos, facilitando a sua leitura. O ERPFlex oferece diversas técnicas de customização que permitem a criação de novas rotinas específicas de cada usuário. O usuário pode criar suas próprias queries SQL, acessando todos os dados do sistema, isso de acordo com as suas necessidades. Já o Flexel é uma planilha dentro do ERPFlex, que permite você armazenar no sistema informações específicas da sua empresa. E com o FlexDB, você pode acrescentar novos campos nas telas já existentes. E tem mais. O gerador de formulários FlexPrint possibilita a impressão personalizada de qualquer documento, tais como orçamentos, ordens de serviço, ordens de produção,
pedidos, solicitações de compra, etc. Enfim, o ERP Flex é um sistema completo, mas pode ser customizado de acordo com as necessidades de sua empresa. Daí o nome, ERP Flex, flexível. Mantivemos o nome, apesar de não usarmos mais a linguagem Flex. Migramos para o HTML5, JavaScript e PHP 7. E entre as principais novas funcionalidades temos o seguinte: o Pivot Table, que permite a criação de relatórios e gráficos onde o usuário escolhe as colunas e linhas a serem apresentadas, com filtros e seleciona os registros a serem tratados à semelhança de uma tabela dinâmica. É quase um BI, um Business Intelligence nativo dentro da plataforma. E o PEF, Posição Econômico-Financeira, detalha esses dados ao nível de cada item das notas de compra, venda e movimentações internas, além dos pagamentos e recebimentos, em qualquer sequência, em vários níveis de totalização, com filtragem, de forma analítica ou sintética. A emissão do faturamento e o recebimento das compras é facilitado, pois o sistema que decide qual procedimento fiscal deve ser adotado, baseado em regras fiscais que são transformadas em tabelas de decisões e tudo definido pelo contador e baseado na nossa complexa legislação tributária, que parece que vai mudar para melhor, assim esperamos. E de forma análoga, a contabilização e geração do SPED contábil é feita com base no tipo de movimento e de seus vínculos com o plano de contas, também definidos pelo contador da empresa. E a partir daí, são obtidos os relatórios tradicionais: razão, diário, balancete, balanço, DRE, etc. Mas, por outro lado, entendemos que hoje existem dezenas de sistemas no mercado que complementam o incrível processo de automação disponibilizado pela tecnologia da informação. Assim, integra-se via API com diversos softwares disponíveis no mercado. E apps com informações gerenciais permitem o acesso pelo celular. E com recursos de inteligência artificial, pode-se fazer perguntas por comandos de voz e ouvir as respostas por áudio, como por exemplo: qual o produto mais vendido no último mês? Ou qual o faturamento de hoje? Ou qual o faturamento de determinado cliente? Qualquer pergunta. De 1º de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020, bicicleta feminina Caloi Ventura 21 marchas. R$5.400. Veja mais detalhes do nosso trabalho em nosso site ou consulte nossos canais, presentes na maioria dos estados brasileiros. Enfim, procuramos cada vez mais utilizar a tecnologia para melhorar o desempenho da sua empresa. Conte com a gente para usufruí-la e tornar a sua empresa mais competitiva. E lá no site tem mais vídeos, né? Tem os vídeos do ERP Flex em sala de aula, que são os vídeos que vocês já devem ter assistido, né? E são os vídeos dos vários pontos que a gente tem. E depois tem vídeos sobre programação, PHP, programação, um pouquinho de JavaScript também. Tem vídeos sobre a nossa tecnologia, inclusive. Se alguém quiser amanhã desenvolver um sistema diferente de um ERP, qualquer outro sistema, ele pode usar a nossa tecnologia. Aí tem todo um contrato tal, e tem todo um treinamento necessário. Bom, basicamente, é isso que eu queria falar aqui para começar. Já são 8h20. Vamos começar aí com as perguntas. Ó, aqui tem uma pergunta, já vou responder. Existe alguma intenção de migrar parte desse sistema para aplicação móvel? Pessoal, hoje nós já temos 10 programas em app, no celular. A gente já tinha alguns, mas não funcionavam direito. Agora, realmente, com a versão New, estão funcionando muito bem. São mais rotinas de consulta, de aprovação, por exemplo, aprovação de um pedido, aprovação de uma compra, de uma venda, de orçamento. Enfim, coisas que interessem ao dono da empresa, aquela pessoa que está ali tomando decisão, que está no carro. E tem o chat.
O chat é a gente chama de Ernestinho, ele responde qualquer pergunta não, mas uma boa parte, um bom número de perguntas, você perguntando por voz. Então, por exemplo, você pode estar guiando seu carro no trânsito lá, você quer saber qual é o faturamento da sua empresa, você pega o teu iPhone, põe lá e fala qual é o faturamento da minha empresa. Né? Isso você tem que entrar no sistema primeiro lá. Você entra no sistema, pergunta e ele responde, faturamento desse mês está tanto, faturamento desse produto você pode pedir, faturamento de um cliente. Então, essa parte de app nós estamos desenvolvendo, está já com bastante coisa. Como utilizar o RP Flex em sala de aula? Sou professor dos cursos de... Olha, na verdade, essa pergunta do Edson é a base do nosso projeto. Nós queremos que esse exercício seja ministrado, isso já antes desse projeto para pessoas físicas, em todas as faculdades do Brasil. Nós damos um treinamento especial ao professor, disponibilizamos o sistema lá, a faculdade tem um custo pequeno, um custo bem razoável, e aí, depende da quantidade de alunos, tal, negociação, e aí o professor, por exemplo, na Impacta tem um professor que ministra esse curso, na várias faculdades, lá no Norte também tem uma faculdade, a Unifor também ministra, enfim, o professor precisa se capacitar para dar suporte aos alunos, embora o manual é quase autoexplicativo. Sou de Manaus. Ernesto, como tem bastante pergunta, deixa eu ir fazendo as perguntas, por quê? Porque aí a gente vai fazendo as perguntas na ordem para a gente não se perder nas respostas, tá? Então passa. Ó, existem RPs que são versão única, que permitem customizações. Neste caso, o cliente solicita ao fabricante, através de uma especificação detalhada da necessidade, o fabricante, então, apresenta a definição de como será feito, uma previsão de prazo e o valor. Caso seja aceito pelo cliente o orçamento apresentado, essa customização é incorporada ao ERP e disponibilizado também para os outros clientes que podem utilizar ou não, dependendo de parametrização. No caso da ERP Flex, isso é possível? Olha, todo sistema de ERP Flex ou de ERP nunca está pronto. É o que eu sempre digo. Sempre vai ter novos desenvolvimentos. Tem alguns clientes que pedem coisas que são obrigatórias, que tem que fazer, e tem outros que pedem coisas mais específicas. Então, nós temos todo um leque de alterações que estão para serem desenvolvidas. É sempre aquela corrida atrás do tempo, e algumas até não são cobradas. Por exemplo, sai uma nova lei, agora com a reforma tributária, certamente nós vamos ter que fazer uma série de alterações sem cobrar, porque é por lei e vai servir para todo mundo indiscriminadamente. Existe um lance interessante aí, que é assim, quando um cliente, às vezes, pede para fazer uma alteração bem específica, um negócio assim que é importante, tal, mas não tem no sistema, é impossível o sistema ter tudo, aí a gente cobra daquele cliente. E aí, depois, de fato, ainda mais no nosso sistema, que é um sistema único, não é como outros sistemas que ainda não estão na nuvem, que cada cliente tem o seu repositório de programas, e aí tem que fazer a manutenção daquele repositório, tem que fazer todo um processo muito mais complexo, e aí aquele programa que foi desenvolvido só para aquele cliente é colocado lá no repositório dele e dificilmente vai ser disponível para os outros clientes. No nosso caso, não. Qualquer rotina nova que a gente disponibiliza, ela está disponível para todo mundo, via parâmetro, sem ser via parâmetro, enfim, sempre tem todo um processo. E aí, às vezes, um cliente realmente pagou e os outros se beneficiaram. Às vezes eu falo assim, olha, vê se você arruma outros clientes que querem essa alteração que você quer, já que você julga ela tão útil, e divide com ele o custo, porque eu cobro pelo custo que eu tenho para desenvolver aquela rotina. Então, se tiver 2, 3 pessoas que querem aquela rotina, a gente faz e cada um paga 1/3. E ela fica realmente disponível para todo mundo. Bom, tem alguns comentários, ó, simples a interface do ERP Flex perto dos outros ERPs. Aí um outro, trabalho com Proteus, estou gostando muito do ERP Flex.
Eu ainda sou sócio Mas veja bem, quando eu contei lá no começo que eu estava falando, a gente foi desenvolver um sistema na nuvem. A diretoria da TOTUS achou que não ia vingar essa ideia. E aí eu fiz. Eu participei de todo o desenvolvimento do Proteus. Na verdade, eu criei primeiro uma versão em Assembler, depois a gente criou uma versão em Natural Database, depois uma versão em DBase, Clipper e finalmente em a DVPL, né, que foi a versão que roda hoje. Tivemos que fazer uma linguagem nova. E aí, depois o RPFlex. Então, a maior parte do meu pessoal veio da TOTUS, de desenvolvimento. Então, o nosso sistema tem todas as características do Proteus. E, realmente, ele tem a vantagem de ser na nuvem e é muito mais barato. Então, aí é uma opção do cliente se ele vai usar ou continuar com o Proteus ou vai migrar para o RPFlex. É evidente que a gente gostaria que ele migrasse. Mas, e a pergunta, então, é... Não, na verdade, foi só um comentário e sobre a interface, né, que é mais simples. Nós já tem um comentário também. Nós temos vários clientes que saíram do Proteus, estão bem satisfeitos com a gente, porque realmente temos todas as funcionalidades. Só não temos uma coisa que tem no Proteus, que é a folha de pagamento. E não temos rotina especial para educação, para faculdades e hospitais. Mas, de resto, cada um no seu ambiente tem as funcionalidades necessárias de um RP. O Eduardo Nishida falou que trabalhou na TOTUS, que quer conhecer mais o RPFlex e que teve o prazer de trabalhar na TOTUS. Deixa eu abrir aqui mais perguntas. Tem um aqui que está perguntando sobre SKU. SKU é um nome, uma abreviação em inglês, eu sempre esqueço o que é, mas é variante. É skill, não sei o quê, enfim. Olha no Google lá que ele diz o que significa SKU. A gente usava a palavra variantes para produtos e todo mundo começou a usar SKU, então agora no nosso menu está SKU. É, por exemplo, assim, uma camisa, ela é verde, azul e branca, mas é a mesma camisa. Ela tem manga curta e manga comprida. Ela tem tamanho pequeno, médio e grande. Então, isso que são as variantes. Então, nós temos o produto e as variantes. Mas as variantes não podem ser muitas. Então, se você tiver dois produtos semelhantes, assim, se eles tiverem alguma diferença marcante, já devem ser dois produtos. A variante é usada realmente para características que não afetam em quase nada o produto, tipo voltagem, no caso de produtos eletrônicos, a cor do produto, tamanho do produto e que mais? Enfim. No RPFlex você pode ter várias variantes, você pode ter, enfim, cor, tamanho, você cadastra isso, o serviço também pode ter variante. E é gozado que, no começo, a ideia era manter todos os dados no cadastro de produto. E no cadastro de variante, pouquinhos, basicamente o preço e tal. Hoje tem uma série... Aí começa... não, o custo também é diferente. Não devia ser, mas às vezes é diferente. Então, o custo também é controlado, o estoque é controlado por variante, tudo quase é controlado por variante. Agora, naquela análise mais grotesca que você quer fazer, você vai puxar uma estatística por produto. A nossa classificação é a categoria, natureza, categoria, subcategoria, produto, variante, armazém e lote. Tem até lote. Você tem um produto da indústria farmacêutica que precisa de muito lote. Então... O Eduardo Nishida, o senhor Ernesto está falando aqui que ele terminou a parte, que acabou a parte de cadastros, que ele acha que ele está atrasado. Mas a gente ainda tem mais 3 encontros, né? Então, tranquilo. Exato. Na verdade, tem o cadastro, depois tem os movimentos, depois tem algumas consultas, enfim. Essa é a questão de estar atrasado ou não, ele vai fazendo, pode fazer. A gente colocou assim essas lives aqui, e aí a gente definiu assim o que cada pessoa deve ter concluído, o que vocês devem ter concluído em
em cada uma dessas etapas entre as lives. Ó, tem uma pergunta aqui se tem PDV. Nós temos o PDV Flex, um sistema que não é nosso, é um sistema... Até vou contar uma história aqui, estamos aqui conversando. A TOTUS chegou um dia e resolveu fazer um novo PDV, um novo sistema de automação de caixa. E, na verdade, o primeiro PDV que foi desenvolvido na TOTUS fui eu que desenvolvi. Isso na década lá de 90, no começo ainda. Desenvolvemos um, aí depois a TOTUS melhorou e tal, e aí a TOTUS comprou um sistema de PDV. É o como é que... Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Bom, e essa pessoa que desenvolveu que a TOTUS comprou uma empresa que tinha um PDV, ela começou a desenvolver um novo sistema PDV na TOTUS. Um novo sistema. A TOTUS falou assim, precisamos fazer agora um mais atual, tal. E ela começou a desenvolver esse sistema e o que aconteceu? Nesse interim, a TOTUS comprou como é que chama? Alguém me ajuda aí? A Bematec. Comprou a Bematec. E a Bematec tem um sistema excelente de automação comercial. Quer dizer, um sistema muito usado, vamos falar assim, muito usado. E aí, essa pessoa que estava desenvolvendo o sistema, ela já tinha saído da TOTUS, ela me convidou a gente usar esse sistema. E era um sistema muito bom. E aí nasceu o PDV Flex. E o PDV Flex é um sistema da Web. Essa pessoa tem uma empresa que se chama Web Automation. O certificado será enviado por e-mail, Sr. Ernesto? Como? O certificado ao término do curso. Sim, tudo eletrônico, tudo por e-mail. Tem um monte de pergunta aqui, Gisele. Eu tô abrindo aqui as perguntas. Mas não consigo incluir ou validar o código DAN14. O produto designei como DAN14. Olha, criar campos no cadastro, né, através da ferramenta lá de customização das telas, que está logo no começo do exercício, tem que funcionar. Lembre-se que aquele campo lá, que é criado, né, quando você cria um novo campo, né, a partir do FlexDB, numa tela sua, numa tela que já existe no sistema, ele abre uma aba nova, você vai lá e cria um campo, né, tem até isso no exercício, e esse campo você vai alimentar. Por exemplo, sei lá, no cadastro de cliente, o nome da secretária. Só que nenhum programa do RP Flex vai tratar esse campo. Então, você vai ter que usar esse campo numa consulta SQL ou no Flexel. Né? Nessas duas ferramentas, você vai poder, e no FlexPrint também, aí você vai usar esse programa. No RP Flex, aqui eu vou falar até uma coisa que é contra a gente, mas já que estamos falando tanto do Proteus, nós não temos esse conceito do RDMake. Né? Pelo RDMake, você pode desenvolver novos programas que ficam exclusivamente na sua biblioteca de programas. O que nós desenvolvemos foi uma série de ferramentas, né? Basicamente 4 ferramentas, que é as consultas BSQL, o FlexPrint, o FlexDB e o Flexel. Com essas 4 ferramentas, o pessoal tem desenvolvido assim rotinas muito poderosas. Então, substitui, vamos dizer assim, o RDMake, você pode consultar, pode criar cadastros, criar tabelas novas, né? Através do Flexel, você cria tabelas novas. Nós temos um cliente que faz todo o controle dos veículos dele, manutenção, pneu, através do RP Flex com essas rotinas que ele criou. Gostaria de como feitas as atualizações da legislação vigente sempre que há novidades. Nós temos um escritório de contabilidade que nos dá assistência para nós estarmos de acordo com a legislação. Eu acompanho também, eu leio o Valor Econômico, está até lá, então estou sempre estudando a legislação e a gente tem esse compromisso de atualizar permanentemente o que sai de lei nova, que nesse país acontece todo dia. E cada lei complicada que a gente fica tonto. Mas também frequentamos cursos no IOB para estar por dentro dos SPEDs, da legislação. No final do exercício, essa parte foi colocada
enfim. No final do exercício, no manual, não sei se vocês viram lá, a gente colocou lá um capítulo chamado Tributação nas Empresas de Lucro Real. E ali nós temos um exemplo, e também tem aquele vídeo de 1 hora e pouco, né, que é um dos vídeos que a gente pede para vocês assistirem, que fala sobre a nossa complexa legislação. Crédito, retenção de impostos, todo o tratamento de PIS, COFINS, IPI, ICMS. Enfim, pessoal, essa parte de impostos, eu duvido que tenha alguma coisa melhor do que nós desenvolvemos no RPFlex, em termos de tributação. Teve uma pergunta aqui, a pessoa se confundiu. Ela perguntou assim, tem outra forma de gerar relatórios além do Flexel? O Flexel, ele substitui, ele é baseado no Excel e, como no Excel, você pode criar uma planilha, na verdade, que no fundo, é uma tabela. Fisicamente, cada planilha que você cria no Flexel gera uma tabela diferente lá no banco de dados. E aí, essa tabela você pode consultar via SQL e você pode consultar no FlexPrint. O FlexPrint é um gerador de relatórios novo que está fantástico. Você consegue fazer relatórios com cabeçalho, com vários campos. Não precisa ser um relatório colunar, pode ser um pedido de compra, um orçamento, uma requisição, qualquer coisa você queira. É realmente um gerador de relatório muito potente. E até imagens, até código de barra você pode colocar, QR Code, você pode colocar tudo isso no documento gerado dentro do RPFlex através do FlexPrint. E o Flexel permite você criar novas tabelas. Por exemplo, esse cliente que eu falei que controla seus veículos, ele controla uma tabela sobre veículos, sobre os acessórios, enfim, umas 3, 4 tabelas. Nós temos uma escola que desenvolveu um sistema muito forte em termos de controlar alunos, emitir diplomas. Nós emitimos diplomas com o FlexPrint. Ernesto, quais são os principais clientes que já estão utilizando o RPFlex? Olha, eu não sou bom de memória, assim, mas... Ortobon. Fala aí. Ortobon tem 200 lojas, né? Ou sei lá quantas lojas, mas uma boa parte das lojas, acho que todas as lojas estão usando. Nós temos importadores. Agora nós pegamos um cliente que ele importa, basicamente a Hitachi, uma baita multinacional mundial, e o camarada veio aqui, até falando inglês, falou, olha, nós vamos abrir aqui uma unidade no Brasil que vai importar os produtos da Hitachi, vai distribuir, enfim, o cara exigiu tudo que você possa imaginar em termos de legislação. Ele tem armazéns, então os produtos são armazenados em outro lugar. E nós estamos rodando o sistema, o cliente está super satisfeito, atendendo todo o processo de importação, de exportação, enfim, nessa parte de legislação, o sistema está bem completo. A gente tem a parte PIVA, a gente tem bastante cliente. Agora, para lembrar assim de cabeça, né? A PIVA, por exemplo, usa bem o sistema, o PDV Flex. E nós temos e-commerce também, né? Aquela galeria Pagé lá, tem lojas lá que usam o nosso sistema. A Grife do Samba, que é um e-commerce de coisas de carnaval. Exato. O interessante é que nós temos empresas de vários segmentos. Nós temos indústrias, comércio, serviços, buffet de criança. Distribuidoras. A OS Embalagens, que é uma distribuidora. Hospitalar. Veja bem, hospital e faculdade, né? Que a TOTOS tem assim, módulos bem específicos, mas se for para implantar num hospital, sem entrar em muitos detalhes lá de controle dos doentes e tal, a gente vai. E também, veja bem, eu tenho uma frase que vem até do Wilson, o pessoal aí, talvez alguém conheça, e a gente tem uma frase que fala assim, se não faz, nós faz fazer. Mas o que mais cobra, né? Então, eu tenho uma equipe de programação e se a pessoa quiser um sistema super específico, a gente faz. Nós temos toda a infraestrutura. O nosso desenvolvimento é muito rápido, porque nós temos uma infraestrutura desenvolvida pelo Ari
pelo Ari, que foi quem desenvolveu o ADVPL, né, que é a linguagem hoje usada pela TOTUS, junto com outras pessoas, é claro, mas sem dúvida que o Ari sempre foi o gênio da TOTUS. Antes era o Jorge Queiroz, que eu contratei em 1992, um cearense, que fez o SIG Advanced, que faleceu, infelizmente, e depois a nova tecnologia, são várias pessoas, mas o Ari era um dos mais importantes. Farmácia, não vejo problemas, desde que não entre muito nessa parte aí de remédio, enfim, farmácia é um negócio, não sei se nós temos algum. Sr. Ernesto, deixa eu responder uma coisa aqui, rapidinho. Aqui me perguntaram o valor após os 3 meses, né? Que eles vão ter para utilizar o RP Flex. O valor, na verdade, depende da necessidade do cliente, né? Depende do número de usuários, tudo isso, né? Exatamente. O nosso valor, eu diria assim, varia de 500 a 3.000, 4.000 reais a mensalidade. Quem trabalha com prestação de serviço e venda de produto, o RP Flex é uma boa opção? Muito boa. Nossa, prestação de serviço... Principalmente, né? Aqui teve uma pergunta sobre WMS. WMS, nós temos um parceiro, ele desenvolveu um sistema muito, muito bom sobre WMS e está integrado com o nosso. O que é esse WMS que ele faz? É exatamente o controle. Como é que chama, Gisele, a fábrica de bolsas que é nosso cliente? Esqueci agora, peraí que eu vou lembrar. Enfim, ele pega Cestine. E recebe essas bolsas. É a Cestine. E aí ele armazena elas. Eu fui lá, mas é um armazém enorme, com aqueles andaimes todos, aqueles negócios para se armazenar dados. Então, às vezes, um determinado produto ele está localizado em 5, 10 lugares totalmente diferentes. E aí vem um pedido, vamos supor que vem um pedido grande, que vai ter que pegar de 5 lugares. Então, através daqueles dispositivos de leitura de código de barra, a pessoa vai lá, já vai vendo quantos tem em cada lugar, tal, quer dizer, você explica qual é o produto, ele já diz, olha, tem esse produto naquele armário, como é que chama lá? O armário, naquela prateleira, no 5º andar do armário, e aí já localiza o produto e já pode pegar o produto. A empresa é a Cestine, tem uma pergunta aqui importante. A das bolsas é a Cestine. O sistema somente funciona na nuvem? Pessoal, essa pergunta é muito importante. Eu tenho um hotel em Ubatuba. Meu filho está lá, até do meu filho o hotel. A gente fez uma entrevista. Esse hotel fica no meio de 2 montanhas enormes, lá no meio das montanhas, em Ubatuba, e realmente lá a internet não funciona. Então, aí complica. Porque para mim instalar o RP Flex, quer dizer, instalar na máquina local. Né? Lá na fazenda, no Spaventura, também no começo, quando eu dava os exercícios, eu instalava o RP Flex numa máquina que servia como um servidor. Só que aí os dados vão sendo armazenados naquela máquina e eu não consigo depois levar esses dados para o servidor central. E tem todo o problema da manutenção do repositório de programas. Então, é complexo, só realmente se for um negócio muito grande é que vai valer a pena. Agora, a tua pergunta talvez tenha sido também no sentido assim, e se pifar a internet? Olha, aí eu tenho que dizer, viu? Se pifar a internet, F. A internet hoje é indispensável. Realmente, o nosso sistema, se pifar a internet na tua empresa, porque nós estamos na Amazon. Por que estamos na Amazon? Porque a Amazon não dá problema. Não tivemos, nos últimos 5 anos, nenhum problema assim. O único momento em que, às vezes, o sistema fica fora do ar é quando nós estamos atualizando o repositório de programas. Mas, mesmo assim, isso hoje já é feito online, de madrugada, para não afetar muito os clientes, porque fica um pouco mais lento e tal. Então, pessoal, esse processo na nuvem,
E hoje você vive isso com todos os softwares que você tem. É internet e não tem conversa. Hotel em Ubatuba interessa o tema. Meu filho tem um Sr. hotel Ernesto, na Bambu. ó, uma pergunta aqui. O RP Flex é focado em qual tipo de empresa? Empresas pequenas. Aí você vai me perguntar assim, uma empresa, esses trucks, né, que vendem alimentos, também o PDV Flex, já temos alguns clientes de PDV Flex nesses clientes. E aí depois o PDV Flex se integra com o RP Flex para obter os outros negócios. Eu diria assim, empresas, qualquer tipo de empresa, quer dizer, empresas bem pequenas podem ser clientes. Pequenas e médias, né? Depende da complexidade. Eu diria assim, vai até a empresa média. Nós temos clientes que faturam 100 milhões de reais mês. Temos 80 milhões e tal, porque ele aguenta, porque não tem problema de espaço em disco, né? Porque nós estamos no banco lá da Amazon, então você pode ter milhares de produtos. Nós temos clientes aí com, sei lá, 30 mil. Eu até sempre quis cobrar pelo espaço em disco, é uma discussão que a gente sempre tem até agora, não estamos cobrando, tendo uma internet boa e em termos de funcionalidades também. Nós temos, quer dizer, se não tem, mas talvez uma Volkswagen não possa ser nosso cliente, mas nós temos clientes grandes que realmente usam o nosso sistema e estão satisfeitos. Tá, sobre o exercício, ó, a Midian colocou aqui, não consegui fazer o orçamento, pois não aparece aprovado na parte da empresa. Não entendi a pergunta? Não consegui fazer o orçamento, pois não aparece aprovado na parte da empresa. O orçamento é feito por serviço. Então, você faz o orçamento no serviço, do serviço lá do curso, aí depois você entra no faz a ordem de serviço, depois você entra no faturamento, e no faturamento você tem um botão lá, orçamento, você clica nele, aparece o orçamento, e aí você manda faturar aquele orçamento. Então, tem alguns detalhes. Não pode esquecer que a nota, nesse caso aí, é uma nota de serviço. Então, o primeiro campo lá tem que ser tipo de nota 00, nota de serviço. Ele estava colocando 55. E aí é por isso que o orçamento não estava reagindo corretamente. Não entendi o caso de termos um ERP e poder usar a sua tecnologia. A ideia da plataforma RP Flex, ela é um conjunto de funções e de componentes que nós desenvolvemos e que facilita tremendamente você fazer programas, você desenvolver programas. No meu site lá, entra lá na área, tem lá tecnologia, né? Nos vídeos de tecnologia, tem lá plataforma RP Flex. São 8 vídeos onde eu explico essa plataforma. A gente até hoje não vendeu ainda essa plataforma para nenhuma software house. O objetivo nosso é realmente vender a nossa plataforma para uma software house, principalmente que tenha o seu sistema em Clipper ou em Delphi, ou mesmo em Basic, enfim, qualquer linguagem. E tem que fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Eu fiz convertendo, vamos dizer assim, entre aspas, o Proteus para o RP Flex para ter um sistema na nuvem. Então, a gente tem essa plataforma. O que acontece, a migração que nós tivemos que fazer, substituindo o Flex para o JavaScript com HTML, a gente deu uma parada nesse processo de vender a nossa plataforma para terceiros. A migração agora está completa, está concluída, ainda tem alguns programas na versão Flex, mas é fase de transição. Então, essa plataforma vai estar disponível. Talvez daqui a alguns meses. Ela carece também de uma documentação que ainda não está totalmente completa, mas nosso objetivo é esse, é vender nossa plataforma para empresas de software que queiram converter os que não estão numa plataforma adequada na nuvem para uma plataforma na nuvem.
O RP Flex possui APIs? Possui. Inclusive pública, né? Hoje nós temos muitas APIs, a gente está ligando, o sistema está ligado com uma série de outros softwares, né? Agora, inclusive com Mercado Livre, uma série, olha, tem API para tudo. Nós temos um slide lá que tem umas 15, 20 empresas lá de cartão de crédito. A API sempre dá seus probleminhas, porque um dos dois mudou um pouco a rotina, a API deixa de funcionar. Eu sempre digo assim, a API, tem uma piadinha que eu não posso contar aqui, mas que é bem forte. Então, mas nós temos um setorzinho lá que é só focado em APIs. Então, API a gente tem para qualquer software, Tá. a gente cobra. O Rogério, sou de Manaus. Ernesto, você tem intenção de ampliar para o mercado daqui? Lógico. Nós estamos num processo já há algum tempo de abrir representantes, parceiros em outros estados. Aliás, o Fábio acho que vai falar alguma coisinha no final dessa apresentação. Aliás, precisamos terminar, já são 20h53. Uhum. Ele é o encarregado. Nós temos todo um processo, não é franquia ainda, é um pouco mais leve do que uma franquia, mas é uma representação onde o nosso representante inicialmente vai vender o produto e a gente espera que futuramente vai dar suporte. Nós temos, por exemplo, o Marcelo, que hoje dá um suporte espetacular para os clientes dele, né? Para o Ortobon é ele que dá, e aí a receita dele é tanto uma comissão na venda, né? na mensalidade, como uma cobrança do suporte que ele faz. Enfim, nós estamos exatamente procurando tremendamente se expandir pelo Brasil, porque o Brasil é muito grande e o RP Flex já temos clientes no Brasil todo, até no Amazonas acho que já tínhamos um cliente lá em Manaus, mas temos clientes em Minas, no Rio Grande do Sul, em todos os estados temos clientes. Tem duas perguntas aqui que são bem específicas, ó. Tenho interesse em usar para controle de investimentos. Ele possui alguma versão para isso? Olha, controle de investimentos é um negócio assim. Basicamente é você controlar quanto é que ele está rendendo e verificar entre os vários investimentos qual que tem mais tal. No RP Flex existe até a opção investimentos, mas aí é no sentido investimentos que a empresa faz, né? Porque no RP Flex a gente tem basicamente 8 movimentos, né? Que é compra, venda, pagamento, recebimento, investimento, empréstimo, requisição e produção. Investimento é a compra de um carro, é uma aplicação financeira que você faz. Então, o controle tem lá. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu estou desenvolvendo Power BI e estou fazendo uma série de telas, né, no Power BI ligadas ao RP Flex. Mas como eu também tenho investimentos assim em fundos, eu fiz uma tela de BI que controla de uma forma espetacular, comparando os vários bancos no qual a pessoa faz investimento ou corretoras. Se você estiver interessado, me manda um e-mail aí que eu te forneço esse Power BI. Está bem legalzinho, ele controla quem está dando mais rendimento. Sr. Ernesto, tem mais algumas perguntas? Para a gente ser mais rápido e conseguir responder todas, eu vou perguntar bem rápido e aí o senhor responde de forma assim, meio que sucinta, né? Para a gente conseguir responder todo mundo, tá? Estou oferecendo serviços de assistência administrativa para profissionais liberais. Eu percebi que o RP Flex é muito funcional e facilita bastante a rotina dessas empresas. Há alguma indicação específica para serviços como o que eu ofereço? A pessoa física, para controlar assim, profissionais liberais, o RP Flex é adequado. Ele, quando tinha aquele sistema lá, enfim, controla. E aí tem que ver se a gente tem que fazer um preço bem barato também, né? Tá. Há a possibilidade de utilizar o RP Flex para a gestão de pátios de estacionamento, para lançamento de serviço? Sim, né? Na gestão de serviço, né? Estacionar, lavar, etc. Não, é que nós não temos essa rotina, vamos dizer assim,
do controle dos carros que estão naquele momento estacionados, porque o estacionamento funciona com PDV, basicamente. E aí, às vezes, tem alguma coisa a mais, né, de a chapa do carro e onde que está o carro, a posição do carro. Pode ser que aí tenha que fazer alguma customização. Mas, de certa forma, atende, né? Na verdade, precisaria só entrar um pouquinho mais especificar um pouquinho mais, né, a necessidade dele. Tá. Em qual servidor da nuvem fica hospedado o sistema RPFlex, que é na Amazon, né? Isso. E aqui ele perguntou, existem garantias de disponibilidade e integridade dos dados? A garantia é da Amazon. E a garantia nossa é que a gente tem a gente mantém, né, o banco, quando a gente atualiza, por exemplo, a gente faz o que a gente chama de rodar os scripts. O banco de dados ele vai se modificando, né? A gente vai criando novos campos, vai criando novas colunas, vai criando novas tabelas. Então, o banco tem uma manutenção. Então, toda vez que a gente faz a manutenção do banco, a gente joga esses dados para fisicamente num outro disco lá, e aí a gente mantém sempre outras versões. E aí, assim, a gente está na mão do data center, por isso que nós estamos na Amazon. E na Amazon, até hoje, não aconteceu nenhum problema com o banco. O banco é uma coisa muito sensível, né? O que ele provoca, às vezes, é lentidão, se você não colocar os... Mas é garantia... Olha, eu trabalhei com birô de serviço, tendo minha máquina própria, né? De 74 até 83, praticamente. É um drama. Você tem equipamento próprio. Nós não temos. É a Amazon. Vamos lá. As atualizações via legislação é aplicada internamente no RPFlex ou o analista que fará essas aplicações? Exemplos de patches. Não. O sistema é único, nós que fazemos todas as atualizações. Uma das vantagens de a gente ter mudado do Flex para JavaScript com HTML é que agora as atualizações, principalmente da parte do cliente, que aparece na tela, pode ser feita programa a programa. No Flex, o Flex ele compilava todos os fontes num único repositório, num único arquivo. Então, a gente tinha atualizações uma vez por mês, mais ou menos, se tinha uma coisa urgente, a gente tinha que atualizar no meio do mês. Mas com a versão New agora, a gente está muito mais flexível no processo de atualização. É sempre muito cuidadoso. Também não adianta o camarada ligou lá e falou assim, faz uma alteração aí no programa, seja no PHP, seja na tela, né? no HTML ou no JavaScript. E ele está com pressa, ele quer que a gente já suba com aquela alteração já. A gente tem muito cuidado nisso, porque está tudo interligado. Então, às vezes, uma alteração que parece simples afeta um outro programa que estava prevendo um outro negócio. Apoiaria o desenvolvimento de um ecossistema de fornecedores para a construção de sistemas satélites integrado ao RPFlex? A gente aceita qualquer sistema novo, assim, quer dizer, específico, vamos falar, para ser integrado com a RPFlex. A gente vê isso com bons olhos, porque, por exemplo, quando chegou lá, eu tenho hotéis, e o RPFlex não tinha nada de hotel, assim, reserva de quarto, até o FUVAL, enfim, tinha uma série de coisas que não tinha no RPFlex. E aí a gente desenvolveu rotinas específicas do hoteleiro e linkamos isso tudo ao RPFlex. Então, toda a parte de compras, vendas, faturamento, controle de estoque e tal, é feito pelo RPFlex. E aí tem uma rotina específica chamada hoteleiro, onde é feito o controle de hóspedes, que comida que vai ter que ser feita, quantas pessoas tem em cada quarto, a idade das crianças, uma série de controles específicos. Então, a gente faz essa integração. Isso é bem interessante. Só que o mais adequado é se a pessoa desenvolver essa rotina na nossa tecnologia, porque aí a integração é direta. Enquanto que se ela fizer numa outra tecnologia, a integração vai ser via API. E aí, tem uma aqui que me pediu a piadinha do API. A piadinha é assim, é mais difícil você
fazer uma API que funcione unindo 2 programas, né, do que você reconciliar a sua esposa com sua amante. Aqui tem assim, tem uma pergunta, eu não lembro, essa daqui eu não lembro se o senhor já respondeu, falando sobre SKU, no exercício para cadastro de produto. Já respondeu? Não, SKU. Respondi, o SKU é a variante. A pessoa queria explicar o conceito, que explicasse o conceito de SKU. O senhor já respondeu, né? O conceito mais simples de entender é esse. A camisa pode ser rosa, azul, branca, pequena, média ou grande, e curta ou manga comprida. Você define isso no cadastro de produto. A camisa e os SKU são essas variantes que é uma análise combinatória, né? Porque você tem camisa branca, colarinho, manga curta, pequena. Depois você tem a branca, manga comprida, pequena. E aí vai explodindo. Bom, enfim. Bom, pessoal, eu acho que nós chegamos no horário aí. Nós temos a semana que vem também, né? Não vamos resolver tudo hoje, senão não fica nada para a semana que vem. O Fábio vai falar alguma coisa? Sim. A gente tem bastante pergunta ainda, como o tempo é curto, a gente não consegue responder todas, mas aí, como a gente ainda tem mais 4 encontros, né, Ernesto? A gente vai respondendo aí no mais 3, né? Não, mas tem uma pergunta aqui que eu faço questão de responder. Qual? Quem é aquele no cavalo? É meu pai que eu amo. Eu tenho até aqui uma outra foto do meu pai. Meu pai era fotógrafo. Mas no livrinho Dicas de Como Chegar Lá, que vocês vão receber, eu conto a história dele, uma parte da história dele. Eu amava meu pai. O Fábio é o nosso diretor de relacionamento com novas franquias, também com os clientes. Então, tem a Mônica, né, que é a CEO, o Fábio, o André Belici, que é o gerente de programação, o Ari Medeiros, que é da desenvolvedor, e também o Pedroso e o Rafael, que são do suporte. Boa noite, senhor Ernesto. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui falando com vocês. Conforme dito aí pelo senhor Ernesto, eu sou responsável pela área de canais e pela área comercial aqui da RP Flex. E vou falar mais especificamente sobre o nosso modelo de canais. Então a RP Flex tem um modelo de canal diferenciado, muito interessante para quem quer empreender na área de tecnologia. Então imagina que você presta aí consultoria de projetos, consultoria em implementação de sistemas ou consultoria de processos, está aí fazendo RP em sala de aula, se capacitando mais em gestão empresarial. Então você pode comercializar nossas soluções. De qual forma? A RP Flex capacita gratuitamente as pessoas interessadas através da nossa academia virtual. Então você aprende mais sobre RP, aprende a implementar um sistema de gestão e comercializa nossas soluções. Então você vende nosso software, o nosso licenciamento, você vai ser comissionado recorrentemente enquanto o cliente pagar as mensalidades do RP. E você fica com 100% da implementação. E aí que está um grande diferencial nosso, porque nós não cobramos royalties. Então o serviço é 100% do canal, tá? Além do mais, a gente não cobra taxa de adesão para você ser um canal nosso, diferente da maioria dos concorrentes também, tá? Outros diferenciais, você vai ter base de demonstração da RP Flex, você vai ter outras soluções, outros softwares plugados no RP Flex que você também poderá comercializar. Então eu vi aí alguns questionamentos, se a gente tem solução de folha de pagamento, recursos humanos plugados no RP Flex, né, integrados com a RP Flex, se temos CRM. Então, já aproveitando, temos sim CRM, somos aí integrados com o PipeRun. Temos integração com a Uanos para folha de pagamento. Por quê? O RP Flex tem um grande facilitador, que são nossas APIs públicas. Então, qualquer sistema pode ser integrado conosco. Então, além disso, a gente tem soluções especialistas para vários segmentos, por exemplo, segmento de distribuição e manufatura, precisa ter força de vendas
para facilitar o dia a dia dos representantes comerciais, dos vendedores externos. Então nós temos aplicativos para que eles vão lá, façam as suas vendas de uma forma mais tecnológica, mais rápida, mais segura. Então gera um pedido de vendas, faz check-in, check-out no cliente, tem um catálogo virtual, digital para mostrar imagens de produtos, especificações técnicas. Temos também solução para o segmento de serviços, aplicativo para a pessoa que está lá em campo e abrir uma OS, gerar evidências de problemas técnicos, fazer apontamento de horas, apontamento de insumos consumidos, tudo integrado com a RP Flex. Temos BI como Power BI, ClickSense, ClickView, diversas soluções aí, uma gama muito grande de soluções que leva o RP Flex a ter ainda mais aderência no atendimento ao cliente. Nosso foco é sempre levar soluções que atendam 100% aí as necessidades dos clientes. E também vi alguns questionamentos com relação a segmentos que nós atendemos. Então, o nosso RP, o RP Flex, ele é aderente para o segmento de varejo, serviços, distribuição, manufatura. Então, é um RP bem completo, com grandes diferenciais que vocês estão conhecendo ao participar aí do RP em sala de aula. E havendo interesse em ter mais informações sobre o programa de canais, vai aparecer aí embaixo meus contatos. Fique à vontade para me acionar, que a gente marca uma reunião aí online, conversamos a respeito, entendo mais sobre o negócio de vocês. E também, para quem é empresário, está pensando em contratar a RP Flex, quiser tirar algumas dúvidas comerciais, fique à vontade para me acionar. Tá certo? Prazer falar com vocês. Obrigado novamente, Sr. Ernesto, e boa noite para todos. Ok, pessoal. Então, próxima quinta, qualquer dúvida, manda e-mail e sigam o exercício. O importante é terminar o exercício. E aí, quem depois terminar, tal, essa parte da tributação empresa do lucro real, você tem que digitar só mais 3 notas, mas aí com toda a parte, 3 ou 4 notas com impostos, né? Para entender. Mas tem aquele vídeo que tem de 1h30, é um vídeo que eu fiz aí para um evento que teve, onde a gente explica toda essa nossa complexa legislação. E os outros vídeos que tem lá no site e tudo. Estudem, aproveitem. Eu tenho uma frase também, não devia estar usando essa frase no final da palestra, que é assim, todo RP dá pau. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês têm que ter paciência. Às vezes, realmente, uma virguleta que tem lá, a coisa não avança, não vai, aí você tenta uma vez, tenta de novo, sempre tem uma causa escondida, às vezes, e faz com que uma determinada coisa não funcione. Às vezes ele fica um pouco mais lento, mas aí depende se não é uma coisa da internet também. Trabalhar com RP, enfim, demanda um pouco de paciência, como muitas outras coisas na vida.